Olá, 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 tudo bem? Estamos começando mais uma live hoje no novo horário, né? Aleluia! Daqui a pouco nós vamos ter a live da Rede de Igrejas da Cidade, lá na página do Instagram da Rede de Igrejas. Por isso que nós começamos mais cedo e domingo que vem também nós vamos seguir esse horário das 17 horas. Mas eu estou muito alegre de estar aqui hoje porque é Páscoa. Você está feliz? Se você não está feliz, eu oro para que Jesus alegre a sua Páscoa. A Páscoa é um tempo de vida, é um tempo de chocolate também, mas nós vamos entender hoje que é muito mais do que isso. Mas antes, eu tenho uma missão para você aí. Eu queria muito mesmo que você convidasse pessoas para estar aqui com a gente. Eu tenho uma palavra do céu para o teu coração, só que hoje tem uma surpresa. No final da mensagem aqui, eu vou trazer algo totalmente inovador, especial, que nós preparamos para você. Então, eu quero te convidar para que você possa estar convidando pessoas, estar interagindo aí no chat, tá bom? Fala para as pessoas colocarem os pedidos, né, os seus amigos, colocarem os pedidos aí no chat. Coloca aí por que você gosta da Páscoa, o que é a Páscoa para você, coloca aí no chat. Coloca aí também por que você tem motivos para agradecer a Deus, coloca aí no chat. Dependendo, né, das pessoas que mais interagirem aí no chat, depois a minha ajudante aqui, a Ju, que está aí no chat agora conversando com você, nós vamos sortear um livro. E preste atenção, não hoje, no domingo que vem, né, porque nós vamos contar, então vai dar um trabalhinho. Como que vai ser esse sorteio? Nós vamos contar quem que mais interagiu no chat. E daí no outro domingo eu vou anunciar aqui quem que ganhou o livro. Então vai ser algo bem legal, hein? Estou contando com você. Então começa a interagir aí, começa a falar, ó, eu chamei os meus amigos, coloca aí o que mais te lembra a Páscoa, o que significa, é algo muito especial. Enquanto você vai compartilhando aí o link, vai chamando pessoas aí nessa tarde de domingo, né? Talvez você está deitadão aí no sofá, talvez você está aí assistindo na cama, talvez você está meio que acordando, meio sonolento, não é verdade? Eu queria aproveitar esse momento para trazer algumas outras comunicações para você, além da nossa live às 20 horas. Agora às 18, na página da Igreja da Cidade Online, no nosso campus, nós temos a celebração online. Nós vamos ter uma palavra da última mensagem da série Vida Mais Que Abençoada, neste encerramento, neste 7º domingo, depois de 6 semanas e 7 domingos, nós estamos encerrando. Eu vou orar com você também, entregando o jejum de carne, e eu estou aqui, ó, diante dessa mesa linda que os nossos voluntários, a Vicky com a sua equipe, preparou para lembrar da Páscoa, para lembrar que o Cordeiro morreu. Nós temos aqui os elementos, o pão, temos aqui os elementos, o suco de uva, lembrando do sangue de Jesus derramado, do seu corpo imolado ali, mas nós vamos tomar a Santa Ceia daqui a pouco, às 18 horas, na nossa celebração online, não aqui. Por isso eu quero te incentivar às 18 a estar na celebração da Igreja da Cidade online, para que ali a gente possa tomar junto com toda a igreja, toda a rede. Vai ser algo muito especial. Eu também queria te motivar a estar participando do Drive-Thru durante a semana. Essa semana nós recolhemos centenas de quilos de alimentos. Nós tivemos aqui o desapego, né? Ainda sobrou algumas coisas na semana do desapego, coisas que doaram. Se você quiser passar aqui durante a semana, tem algumas roupas ainda, algumas coisas, você pode passar e pegar, né? É de graça, só você passar aqui e pegar na Igreja da Cidade em Pindamonhangaba. Vai ser algo muito aí especial para abençoar a sua vida. Se tiver mais alguma coisa, pode trazer também, né? Nós vamos desapegar de tudo aqui para abençoar, para fazer a diferença na vida das pessoas, amém? Isso é ser igreja. Essa semana nós entregamos muitas cestas, abençoamos muitas pessoas com orações, ajudamos muitas famílias, porque é uma semana desafiadora. Semana que vem, dia 11, segundo, né, o decreto do governo, será o último tempo que nós teremos online, e se Deus quiser, depois nós voltamos presencialmente. Mas olha que interessante, o ano passado nós estávamos online também durante a nossa Páscoa, por isso que nós não tivemos o nosso musical esse ano, nada disso, mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus está cuidando de tudo, Ele é bom, continua sendo bom em todos os momentos. Também, querido, eu queria te chamar a atenção para mais uma comunicação, né? A comunicação que
toda a programação da nossa Igreja da Cidade Online, ela acontece todos os dias. Então nós temos programações ali no YouTube. Então se você quer participar da Campanha da Vitória, do 30 Semanas na sexta-feira, Campanha da Vitória na quinta, a programação da Juventude Eleve no sábado, tudo isso está acontecendo normalmente, tá bom? Além disso nós temos lives e além disso aqui nessa página, IC Online Pinda, nós temos vídeos, lives, toda terça, toda quinta, o pessoal do Eleve faz e todo domingo essa live aqui, tá bom? Eu queria orar por você nesse momento, mas antes, manda aí o link para 5 pessoas, como eu disse, vai ter uma surpresa aqui no final, hoje ainda. E coloca o teu pedido de oração aí no chat, nós vamos estar orando junto com os intercessores por você. Eu estou empolgadíssimo, hein? Empolgadíssimo, não é porque eu comi chocolate não, hein? É porque o Espírito Santo está aqui, em nome de Jesus, ele está tomando a tua casa aí agora, está mudando o ambiente, coisas grandes o Espírito Santo vai te falar nessa tarde, final de tarde, quase aí, noite, em nome de Jesus, desse domingo, dia 4. Fecha os teus olhos. Jesus, obrigado. Obrigado porque nós estamos diante da mesa hoje. Obrigado, Senhor Jesus, porque essa semana foi uma semana onde nós viemos aqui, pegamos os elementos da ceia para tomar em unidade, Pai, em casa, durante a celebração. Obrigado, Pai, porque nós nos lembramos da Páscoa e que o Senhor se entregou por nós. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te entrego este último jejum de carne neste momento, Pai. Senhor Jesus, mas continuamos em consagração, continuamos, Pai, como por exemplo os homens de honra todos os dias orando 5:30 da manhã, as mulheres femininas às 6 horas da manhã, na página do Instagram, Pai deles, Senhor Jesus, também nos consagrando através da programação online e de tudo que temos, tendo ação pessoal e aqui, Pai querido, direta, acontecendo na Igreja da Cidade em Pinda, em toda a rede. Obrigado, Pai, por este mover sobrenatural. Abençoa a celebração que teremos agora, essa palavra que será ministrada, mas também a celebração das 18 e também a live que acontecerá às 20 horas, ali na página da Igreja da Cidade, da rede de igrejas de cidades, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia! A palavra que eu quero trazer para o teu coração, então, nessa tarde, praticamente noite, aí, quase iniciando, é a respeito de Páscoa. A palavra que Deus trouxe para o meu coração é Páscoa, do amargo para o doce, da morte para a vida. Páscoa, do amargo para o doce, da morte para a vida. Sabe, quando a gente fala de amargo, eu não estou falando de chocolate meio amargo, não. Porque quando a gente pensa em Páscoa, o que você pensa? Em coelho? Eu tenho um coelho, ele chama Tunico. Mas eu vou te falar uma coisa, ele não bota ovo. Quem dera se botasse, eu iria vender os ovos de chocolate. Na verdade, ele faz muito cocô, mas também não é Nescau Ball. Não é nada de chocolate ali, eu tenho certeza. Mas é bonitinho demais. Mas também a Páscoa não tem a ver só com chocolate. Chocolate é bom demais, né? Quem gosta de chocolate? Levanta a mão aí, né? Dá uma cutucada se você está do lado aí do seu namorado, do seu marido. Fala aí, ó, quero mais chocolate, né? Fala aí, traz um chocolate com menos açúcar, né? É bom demais. Mas o que eu estou te falando aqui é, na verdade, dos desafios que nós temos passado. Temos passado os dias de amargura, não é verdade? As pessoas têm ficado amargas. E é a respeito disso que eu quero conversar com você. Como que nós saímos desse ambiente de amargura, de tristeza, de conflito, de enfermidade, de lutas econômicas, de tantos desafios que nós estamos passando? Por isso eu te convido a você caminhar comigo pelo texto bíblico. Nós vamos ler um pouquinho a respeito da promessa e do que se cumpriu ali no livro de Isaías, capítulo de número 53, e depois nós vamos lá para o texto de Êxodo e ver uma primeira ação, um milagre que aconteceu no deserto, quando as fontes foram transformadas de água amarga para água doce. Então, abra aí a sua Bíblia no livro de Isaías 53. Nós vamos ler aqui alguns versículos nesse momento, e os primeiros versos que eu quero ler com você são os versos de número 3 ao número 5, que fala o seguinte: Jesus, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza
e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. E por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isso aqui começa a expressar o que é Páscoa. A Páscoa, ela traz para nós um impacto profundo. Na verdade, da onde que surgiu a Páscoa? Quando o povo de Deus foi sair lá do Egito, o povo pediu para Faraó, através de Moisés sendo usado como uma boca profética. Mas o que aconteceu? Faraó se negou em liberar o povo e por causa disso acabou vindo as 10 pragas. E a última praga foi uma praga de morte. Foi a praga da morte dos primogênitos. E naquele momento Deus deu uma recomendação para Moisés. Moisés, que todos os israelitas, ou melhor, os hebreus, eles possam passar sangue de cordeiro no batente da porta, para que quando o anjo da morte passar, ele não mate os primogênitos. Então essa passagem, Pesha, significa Páscoa. Quando o anjo da morte passou, ele não tocou nos primogênitos. E desde então, tivemos ali a celebração da Páscoa, essa festa, e depois isso acabou entrando no calendário, como no calendário romano. E na época, de Jesus, a Páscoa, ela era uma festa, e que eles tinham o costume de soltar um bandido. E foi exatamente nessa época aonde prenderam Jesus, preferiram Jesus do que Barrabás, esfolaram Jesus, fizeram com que ele sofresse, cuspiram na cara de Jesus, expuseram a carne e os ossos de Jesus. Ele foi um homem de dores, de sofrimento. O sangue de Jesus foi derramado. Ele foi levado até uma cruz. E ali naquela cruz, ele foi crucificado com pregos de provavelmente 18 centímetros. Foi levado ali até que ele deu o suspiro. Está consumado. Na Páscoa foi aonde Jesus morreu. E 3 dias depois, um domingo como hoje, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou e o sangue dele foi derramado por causa de mim e de você, e nós não precisamos mais de um sangue de cordeiro no batente, mas o sangue de Jesus, ele nos livra e nos protege de todo o mal. Por isso que simbolicamente na sexta-feira colocamos uma cruz no batente das nossas portas, dizendo que o anjo da morte não toca a nossa casa. É por isso que nós tomamos a ceia, ou iremos tomar agora às 18 horas, lembrando do que Jesus fez e do que ele está fazendo e que em breve ele voltará, em memória. Quando nós olhamos para a Páscoa, nós nos lembramos, ou temos que nos lembrar de Jesus. Eu sei que, de alguma forma, vem o desejo por chocolate e por outras coisas, como eu brinquei aqui, nos lembramos às vezes do coelho, mas a Páscoa não é isso. A Páscoa tem a ver com você. Jesus tomou aquela cruz, a cruz está vazia, o sangue foi derramado para que você estivesse me ouvindo hoje, para que você recebesse a vida de Jesus e pudesse levar essa vida para a sua família. Na continuação desse texto de Isaías 53, eu li do verso 3 ao verso 5, no versículo de número 6, nós encontramos o seguinte, diz assim: todos nós, eu e você, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tudo que nós fizemos, sabe o pecado dessa semana? Sabe aquela escorregadinha?
Sabe aquela escorregadona? Sabe aquilo que talvez pôs a perder a sua família? Sabe aquilo que pôs a perder a sua saúde? Sabe aquilo que pôs a perder a sua fé? Sabe aquilo que fizeram contra você? Tudo isso Jesus levou. A Bíblia diz que ele é homem de dores. Ele foi experimentado nas dores. Tudo que você está passando foi levado sobre Jesus. Ah, meu querido e minha querida, Jesus te ama tanto. Enquanto a vida é esperança. Enquanto a vida é esperança. Essa semana encontrei com uma família enlutada por conta do Covid. E ao mesmo tempo que aquela dor era de rasgar o corpo e a alma, eles trouxeram algo de dentro, que era uma paz e uma alegria, que eu olhei e falei, isso é Jesus. Eles falaram, em breve nós também estaremos com ela, porque ela está no céu. Porque essa vida é passageira, esses dias são passageiros. O detalhe é, só tem um céu. Independente de placa de igreja, o que nos une é Jesus. A unidade, ela não tem a ver com unanimidade. A unidade tem a ver com professar a mesma fé, declarar Jesus como único e suficiente Salvador e entender que este sangue, ele nos redime de todos os nossos pecados. Isso é a Páscoa. Nós não somos o povo da desesperança e do desespero. Nós somos o povo da vida e da alegria. Porque Jesus, ele é bom. Porque Jesus, ele nos sustenta. A Páscoa é a renovação da esperança. A Páscoa é um decreto de morte para um decreto de vida. É sair do amargo para o doce. Aí você estava meio amargurado? Você estava meio triste? Receba a alegria do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, não tem como você não expressar aí no chat o que é Páscoa para você, até porque agora você já sabe, ou você se lembrou. Coloca aí, coloca em uma palavra, a Páscoa para mim é o quê? O que significa? Para mim é vida, para mim é a doçura do Espírito Santo. A Páscoa é o renovo da fé, da esperança e do amor. E eu queria, olhando então para este ambiente de vida, de Páscoa, do sacrifício de Jesus, ler um texto com você que está no livro de Êxodo. Pegue, por favor, a sua Bíblia, abra ela em Êxodo capítulo de número 15. Êxodo capítulo de número 15. Nós vamos ler do verso de número 22 até o verso de número 27. Êxodo capítulo de número 15, diz assim: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas que lá tinha, porque eram amargas. Se você está lendo comigo, grifa aí na tua palavra, amarga. Eram águas amargas. Esta é a razão porque o lugar se chamou Mara. E o povo começou a reclamar dizendo, que beberemos? O povo gosta de reclamar, né? Começaram a pressionar Moisés ali. Moisés clamou ao Senhor e esse lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Aleluia. Em Mara, o Senhor lhe deu leis, ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. E depois disso eles chegaram em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Meu Deus, que palavra mais forte, que palavra mais linda, que palavra mais profunda. Meu querido e minha querida,
o Senhor me trouxe uma revelação no meio desse tempo que nós estamos vivendo, no meio deste dia de Páscoa, no meio dessa Semana Santa, a respeito desse texto, a respeito de viver uma vida doce em um momento de amargura. Eu quero então compartilhar com você alguns princípios para que nós possamos passar esses dias de dor e frustração que nós estamos vivendo. Alguns princípios aonde nós vamos entender como viver a Páscoa, como viver a doçura do Espírito Santo, como viver Jesus abundantemente no meio dos dias que estamos vivendo e passando. E o primeiro princípio que eu tiro desse texto é que para você possa viver a Páscoa no meio da pandemia, primeiramente, sempre tenha um coração grato e de celebração. Sempre tenha um coração grato e de celebração. No verso de número 24 desse texto que eu acabei de ler para vocês, diz assim: e o povo começou a reclamar a Moisés dizendo: que beberemos? O povo começou a reclamar a Moisés, perguntando o que eles iriam beber. Seja sincero, um ano de isolamento, você nunca reclamou? Seja sincero, um ano de pandemia aqui no Brasil, você nunca veio com aquela pequena insatisfação no seu coração, aquela dúvida? Seja sincero, como que está o seu coração hoje? Sabe, uma vez eu ouvi uma frase que eu quero repetir para você, uma frase muito forte: a murmuração é a adoração ao diabo. E muitas vezes nós reclamamos. Nós estamos aí no meio da Páscoa. Tá difícil, tá, gente? Tá difícil, tá. Essa semana eu conheci duas famílias, que as duas famílias perderam 2 queridos por conta do Covid. 2 famílias próximas, uma aqui de Pinda e a outra de Taubaté. Meu Deus, dói. Mas por mais que doa, por mais que está difícil, nós não fomos chamados para reclamar. Pensa na situação daquele povo. Aquele povo saiu do Egito. Já estava andando há 3 dias. Tinha o quê? Tinha crianças. Tinha o quê? Tinha animais. Tinha o quê? Tinha mulheres. Tinha idosos. Há 3 dias. A água talvez já tinha acabado para muitos. Há 3 dias andando no deserto. O deserto é calor. O deserto é muito frio à noite. O deserto é inóspito. O deserto é um lugar de luta, é um lugar de desafio, é um lugar de alta resistência. Há 3 dias. 3 dias andando. Todo aquele povo que saiu do Egito. De repente, o que eles veem? De longe, eles enxergam aquela fonte de água. Eu imagino, querido, naquele momento, eles com a garganta seca, transpirando, alguns dentro daquele contexto, mas vamos contextualizar, alguns já chegando ali, arrancando a camisa, mergulhando na água, pegando aquela água ali no meio do deserto, e a hora que eles tomam aquela água é amarga. Meu Deus! Aquele povo simplesmente reclamou. A situação estava difícil. A situação estava de luta. A situação estava de pandemia, de luto, de perda, de enfermidade, de dor, de crises administrativas. E naquele momento, ao invés de eles confiarem, eles murmuraram. Queridos, nós precisamos de um coração sempre grato e de celebração. 3 dias de sede, 3 dias esperando alguma coisa diferente, e quando eles vão lá e bebem e experimentam aquela água,
aquela água ela é amarga. Mas você vai se impressionar em algo que eu vou falar para você agora. A fonte de Mara, eu li uma pesquisa há muitos anos atrás, que os cientistas eles fizeram uma avaliação. Aquela fonte existe até hoje, aquele lugar, e ali eles pegaram a amostra daquela água. Olha que interessante. E aquela água ela é amarga mesmo. Só que olha que profundo. Aquela água ela é amarga, mas ela é 100% potável. O que significa? A água é amarga, mas ela pode ser tomada. Só que tem mais um detalhe. Aquela água ela é amarga, só que além dela ser 100% potável, ela tem propriedades medicinais que trabalham no fortalecimento do sistema do coração, cardio, fortalecimento do pulmão e do sistema imunológico. Meu Deus! Aquela água amarga que é potável, na verdade ela tinha propriedades medicinais necessárias para se andar no deserto, longas distâncias e por longos períodos. E a murmuração fez com que aquele povo não tomasse, não bebesse daquela água. Meu querido e minha querida, eu sei que os dias são de luta, os dias são de desafios, mas a grande questão é que a murmuração faz com que a gente não venha a aprender, a ser forjado nas lições que Deus tem para a nossa vida nos momentos de luta. E muitas vezes a gente tem que repetir a lição, porque quem tira uma nota abaixo da média na escola tem que fazer a prova de novo, tem que repetir a matéria. E Deus tem um padrão. E muitas vezes a murmuração faz com que a gente não venha aprender as lições necessárias para essa estação. Grave isso que eu vou te falar. O coração alegre e celebrante sempre olha para cima e agradece. Um coração alegre e celebrante sempre olha para cima e agradece. O texto de Romanos 8,37 fala assim: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aqueles homens e aquelas mulheres, eles queriam o conforto, queriam o prazer, e eles acabaram menosprezando o milagre de Deus naquele momento. Deus providenciou uma fonte, que não era só uma fonte para ser potável, mas também para fortalecê-los. E eles reclamaram. Do que você tem reclamado? Eu peço nessa noite a Deus, para que Ele mude a tua visão. Muitas vezes nós, como cristãos, nós esperamos o conforto, mas Deus muitas vezes tem para nós o confronto. Deus, Ele quer nos tirar da zona de conforto, porque se a zona de conforto nos impede de viver o que Deus tem para nós, Ele vai nos movimentar. Você vai concordar comigo, a gente vive um tempo de muita crise emocional, crise na saúde e muitas coisas, mas as pessoas estão buscando a Deus como nunca. Por quê? Porque infelizmente, na hora da amargura, na hora da dor, as pessoas, elas buscam ao Senhor. Era tão bom se a gente buscasse Ele também no momento de conforto, porque Deus não tem desconforto para nós, mas Ele usa o desconforto e a amargura como lição para o nosso crescimento. Então, em nome de Jesus, descarte todo tipo de amargura, em nome do Senhor Jesus, que está sobre o seu coração. Segundo princípio que eu tiro aqui para a gente viver a Páscoa e superar esses dias de pandemia é: siga a proposta de Jesus. Jesus tem uma proposta para nós. Qual que então é a proposta? Eu não vou murmurar. Qual é a proposta? Olha o que diz o texto. Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Jesus, ele
nos chama para caminhar com Ele. Jesus, ele tem um caminho. Muitas coisas, Jesus, ele se manifesta como a porta. Ele falou, eu sou a porta, ó, um instante. Então, alguns milagres são instantâneos. Essa semana, junto com os pastores, nós ficamos sabendo da notícia de um sequestro de um caminhão, de um irmão proprietário da igreja. Nós oramos, queridos, 10 minutos depois encontraram o caminhão e as pessoas. Tem coisas que são assim, instantâneas. Mas outras coisas é o processo, é o caminhar, é a paciência, é a longanimidade, é o caminho, porque Jesus é a porta, mas Jesus é o caminho. Jesus é a porta que, quando você entra por ela, muda o ambiente, mas Jesus também é o caminho, que durante o processo ele vai te curando. Então, meu querido e minha querida, siga a proposta que Jesus tem para a sua vida. Muitas vezes a gente não consegue enxergar o que Jesus tem de proposta para nós. Muitas vezes a gente simplesmente não acredita. A fé, ela é roubada. E sabe, tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Jesus, ele tem direcionamentos para nós na sua palavra. Ele tem direcionamentos para nós através das pessoas. Ele tem tantos direcionamentos, tantas palavras para a nossa vida. E muitas vezes nós trocamos isso, nós duvidamos, nós reclamamos, nós abandonamos aquilo que Jesus tem para nós. Só que o texto fala que Moisés clamou ao Senhor. E o que aconteceu? Deus deu uma estratégia para ele pegar um arbusto e jogar ali na fonte de Mara. E aquela fonte se tornou água doce para eles poderem tomar. Só que você vai ficar impactado com algo que eu vou te falar. No momento que aquela água se tornou doce, ela perdeu as propriedades medicinais dela. Olha para você ver. É comprovado, querido, cientificamente, que aquela água, quando ela foi transformada, ela perdeu as propriedades do vigor que traria, da força que daria para aquela caminhada. Ou seja, talvez alguns ali já estavam enfermos, talvez alguns ali já estavam esgotados, e eles simplesmente se saciaram dentro daquilo que eles achavam que era necessário, mas eles perderam o mais profundo da propriedade daquela água, porque eles quiseram, desejaram e veio uma solução, transformaram o amargo em doce. Agora preste atenção em algo que eu vou te falar. Nessa Páscoa, querido, querida, Jesus é tão bom, mesmo a gente reclamando, mesmo a gente duvidando, Jesus, ele sacia a gente. Só que quando a gente não peca, quando a gente não murmura, quando a gente não reclama, quando a gente confia, agradece, visualiza e avança, nós não retrocedemos e nós sempre vemos o avanço da forma que Jesus tem para nós. O detalhe é que mesmo com esse milagre, esses homens e essas mulheres continuaram reclamando depois. E eles não entraram, aquela geração não entrou na terra prometida por causa da reclamação. Eles sempre desejaram dar um jeitinho. E eu vou trazer algo para o teu coração. Não foi a fonte de Mara, que significa amarga, não foi a fonte amarga que amargurou o coração daqueles homens. A fonte só revelou o que eles tinham dentro do coração. Querido, querida, não são as circunstâncias que nós estamos vivendo nessa pandemia que estão fazendo você ser quem você é. Você só está externalizando aquilo que já estava dentro do seu coração.
Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que a nossa fé, ela está fundamentada em Jesus, mas na verdade nós queremos o benefício que Jesus traz para nós, mas nós não estamos dispostos a beber do cálice que Jesus bebeu naquela cruz, a experimentar do vinagre. Nós nos esquecemos que ainda existe uma cruz. O que é essa cruz, querido? A salvação que Jesus deu para nós, ela é de graça, ela é um ato, ela tem a ver com uma escolha. Porém, a santidade custa tudo. A santidade custa renúncia, custa você fugir da tentação, custa você dizer não para o pecado, custa você não reclamar, não entrar nas rodinhas, sair daquele grupo imoral, não compartilhar aquelas imagens, não clicar naquela pornografia, abandonar o pecado e decidir nessa Páscoa rasgar as suas vestes e falar: eu não vou mais transformar a água amarga, eu vou tomar do cálice que o Senhor tomou e eu vou cumprir o propósito dele para a minha geração. Como está o seu coração? Você tem seguido os projetos de Jesus? Ou toda hora você tem retrocedido? Retroceder, querido, é aquele processo de eu vou tomar, mas Jesus, transforma aí um pouquinho numa água mais doce para mim, transforma e alivia. Na verdade, querido, querida, quando nós estamos conectados com Jesus, Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso alfa, o nosso ômega, o primeiro e o último. Ele é a vida. A sua capacidade de conquista está totalmente ligada na sua capacidade de suportar a dor. Resiliência, que é melhor do que resistência. A sua capacidade de ser flexibilizado, de se moldar. Isso tem a ver com a sua fé. E isso tem a ver com aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O amargo que chegou na sua vida, Deus está usando para curar a sua vida. O amargo que bateu aí, Deus está usando para transformar você. Então não perca a fé, não perca a sua fé em nome do Senhor Jesus. Quando a gente olha para o mundo é um lugar que muitas vezes é doce, mas o doce do mundo traz morte. E às vezes as coisas de Deus em relação ao mundo são amargas, mas o amargo com Deus é vida. Forte isso, hein? Forte. Não se entristeça, não reclame, não se abata, guarde a sua fé, continue. O Senhor tem o melhor para você e para sua família. O texto continua no verso de número 15, capítulo 15, no verso de número 25 e 26, dizendo assim: em Mara, o Senhor lhe deu leis, ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, eu trarei sobre vocês, eu não trarei sobre vocês, digo, nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Aqui eu tiro o terceiro princípio para você viver a Páscoa de Jesus em meio a essa pandemia, é que você tem que obedecer às orientações de Jesus. Aqui teve orientações de Deus, basicamente duas orientações. A primeira é dar atenção ao que foi dito, ou seja, dê atenção ao que Jesus diz. Ele está falando toda hora, Ele está dizendo, está conversando com você, está te orientando. Dê atenção ao que Jesus está dizendo para você. Existem mandamentos, esses mandamentos são para protegerem você. Existem palavras que têm a ver com a sua vida. Quando você dá atenção, tem a ver com a sua escolha de prioridade. Dar atenção muitas vezes vai te tirar da zona de conforto, mas dê atenção aos direcionamentos, observe o que Jesus está dizendo. E também uma segunda observação que eu tiro desse texto é fazer o que Jesus aprova. Porque muitas pessoas observam, mas não fazem. Porque fazer é um outro nível. Então não é só saber, é fazer.
Não é só conhecer, aqui é prática. E Jesus te chama para a prática. O texto, ele diz o seguinte: não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios. Eu profetizo isso sobre sua vida. O sangue do Cordeiro está sobre sua casa. O sangue de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Aí no hospital, aí se você tem um parente no hospital, libero isso. Em nome de Jesus, a cura. O texto termina assim: pois eu sou o Senhor que os cura. Sabe o que está dizendo aqui? Jeová Rafá. Jeová Rafá, o Deus da cura. Vem na minha mente aqui agora doenças na área do sangue. Jesus está curando diabetes nesse momento. Feridas estão sendo curadas em nome de Jesus. Oh, aleluia! Você que estava aí somatizando, achando que estava doente, de tantas notícias ruins, seja desintoxicado da sua alma agora. Jeová Rafá está aí com você, meu querido e minha querida. É o Deus que cura, o mesmo Deus que agiu com o povo ali no deserto. Ele está com você neste momento. Mara é um lugar amargo, mas é aonde Deus traz as ordenanças e a cura. Hoje Deus está trazendo para você um lembrete das ordenanças e Ele está trazendo para você a cura. Diga aí aonde você está: Jeová Rafá. Jeová Rafá. Isso, Senhor da cura. Levanta a tua mão e diz assim: a cura de Jeová Rafá está na minha casa. A cura de Jeová Rafá está no meu físico, nas minhas emoções. A cura de Jeová Rafá tomou meu lar. Isso, Ele está aí contigo. E o último princípio que eu tiro para você viver a Páscoa de Jesus e superar essa pandemia é: descanse e confie que o melhor está por vir. Aleluia! O melhor está por vir. O melhor está por vir. Eu vou repetir: o melhor está por vir. Aleluia! Eu estou empolgado. O texto ele diz assim, verso 27. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Pensa, Elim, querida, era mais ou menos a 11 quilômetros só ali da fonte de Mara. Eles caminharam um pouco e chegaram. Elim tinha fontes de água doce, o texto diz, 12 fontes de água potável. E Elim tinha também 70 palmeiras. Eu me alegro demais, eu me empolgo demais aqui. Sabe por quê? Pelo seguinte: eles não só receberam a cura em Mara, é claro, o texto narra que eles murmuraram, que eles reclamaram, e por causa disso transformaram em água potável. Mas você não está reclamando, não. Deus está dando para você a cura. Jeová Rafá está agindo aí, em nome de Jesus. Só que sabe o que eu vejo para o futuro? Olha aqui para mim, presta atenção. Eu vejo o melhor de Deus sobre nós. O texto diz assim: 12 fontes de água potável. Tem que me levantar aqui, 12 fontes e 70 palmeiras. Tinha até água de coco. Deus tem reservado para você água de coco no futuro. Você vai sentar na beirada da praia e vai tomar água de coco, e você vai celebrar, porque você está mais forte depois disso. É Páscoa. Jesus levou na cruz por nós todas as nossas dores, transgressões e enfermidades. Ele nos levou do amargo para o doce. Ele nos levou da morte para a vida. Ele nos tirou de uma fonte de morte, de uma fonte onde era amarga, corrijo, mas que ali, através do poder sobrenatural de Jesus, Ele transformou amargo em vida e tirou a gente de lá e nos levou para um lugar onde tinha água de coco e fonte abundante, 12 fontes. Isso é muito forte. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, Jesus, ele tinha quantos discípulos? 12 discípulos. E 12 discípulos, né? Na verdade, assim,
apesar de Judas, depois foi substituído por Matias ali, né? Então continuou 12 do mesmo jeito, né? Porque é 12, ele chamou 12, ele tinha outros ali acompanhando ele. Por quê? Porque representa as 12 tribos. Mas, por que 12? Por causa das 12 tribos? Sim, né? Mas também porque Jesus tem uma fonte de água exclusiva para cada discípulo dele. Algumas talvez eram mais quentinha, outras eram mais gelada, alguns era mais forte a corrente, né? Ali naquele momento, né? Alguns era cachoeira, outros era a aguinha tranquila, porque Jesus tem uma fonte para você, que é uma fonte dentro daquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, não penetrou no seu coração, é algo maravilhoso. Eu declaro sobre sua vida não só a cura do Senhor, eu declaro sobre sua vida não só o renovo e a resiliência para passar esse tempo de amargura. Eu declaro também um tempo de vida, abundância e bonança. O melhor está por vir. Você pode acreditar nisso? O melhor está por vir sobre nós. É Páscoa, isso é real, isso tem a ver com aquilo que Deus tem para nós. Se nós passarmos por Mara sem murmurar, nós vamos beber água de coco e água de uma fonte maravilhosa. E ali dá para você tomar banho, lavar a louça, lavar as roupas, dá para você aproveitar ao máximo, mas a palavra é confiar. Por isso que eu li no começo, Isaías 53:4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E é isso que Ele fez. Ele entra na sua casa agora. Jesus, o Deus da vida. Jesus, o Deus da ressurreição. E eu quero encerrar lendo mais alguns textos. Um deles é de João, capítulo 4, verso 13 e 14. Para ler esse texto, eu queria que você fosse comigo aqui para a mesa novamente. Nós vamos olhar aqui para a mesa e nos lembrarmos do que Jesus está falando nesse texto de João, no capítulo de número 14, dizendo assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E eu libero uma palavra sobre a sua vida nesse momento. Chega aqui pertinho, chega aqui, vou olhar aqui, para esse lado aqui. Observe o que eu vou te dizer agora, preste atenção. Existe uma promessa em Salmo 103, verso 3. Eu vou ler essa promessa para você e logo depois eu vou trazer a surpresa da noite que eu falei que eu ia liberar para você aqui. Esse texto diz assim: Ele que perdoa todos os seus pecados e que cura todas as suas enfermidades. O sacrifício de Jesus na cruz, o sangue dele derramado, não foi somente para curar o seu físico, mas para te perdoar de todos os seus pecados. Para sempre, Jesus estará com você. Se você disser para Ele hoje: eu me arrependo, Jesus, dá uma nova história para mim, dá uma nova vida para mim, para sempre. Hoje é Páscoa, Jesus vive, a cruz não segurou Ele, a cruz está vazia, o sepulcro não segurou Ele, o sepulcro está vazio e Jesus está vivo. E eu queria que nesse momento você acompanhasse algo que a nossa adoração, o Ministério de Adoração preparou, uma homenagem para você, mas também um momento de glorificar a Deus. E eu queria que, se você puder até ficar em pé para ouvir essa música, para cantar junto, é uma surpresa linda que a nossa igreja aqui preparou para a sua vida. Acompanhe comigo neste momento. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá
sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Pois Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, e pra sempre exaltado é, e pra sempre ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, e pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.
Aleluia! Para sempre. Obrigado aí, equipe de adoração. Obrigado aí, Lucas Sevilha. Obrigado, Rafa. Obrigado, banda, Cláudio, Sheila, que prepararam. As meninas da dança. É isso. Meu Deus, eu senti a presença do Espírito Santo ouvindo essa música. A primeira vez quando eles prepararam nessa semana, para que nós pudéssemos assistir hoje, junto com essa live. Ah, querido, Jesus está vivo e Ele está com você na sua casa. Jesus está vivo e Ele está aqui nos curando, trazendo vida do céu sobre nós. Eu quero orar por você nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Nós estamos encerrando essa série de uma vida mais que abençoada. Nós estamos encerrando esses 40 dias, mas agora nós vamos nos preparar para o Pentecostes. Nós vamos nos preparar para aquilo que o Senhor tem para nós. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo. Se você está com alguma enfermidade agora, se você está orando por alguém, nesse momento eu vou orar por cura também. Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento por todos os que estão nos assistindo nessa live. Ó Espírito Santo, obrigado por esse momento, Pai, onde nós ouvimos essa palavra. Obrigado por este momento onde nós ouvimos essa canção linda, essa surpresa do céu para nós. Obrigado, Deus, pela igreja da cidade em Pinda. Obrigado por cada querido e querida que está conectado. Eu quero liberar vida. Eu libero agora, Pai querido, uma palavra do sangue do Cordeiro sobre a casa de cada homem e mulher que estão nos ouvindo. O sangue do Cordeiro ali, aonde o anjo da morte não tocará, em nome de Jesus. Eu libero cura, eu libero, Pai querido, fôlego de vida, eu libero paz nesse momento, Pai, porque o Senhor levou sobre si as nossas tribulações também, os nossos medos. Eu repreendo o espírito do medo. Eu declaro nesse momento que aqueles que talvez estão até sentindo algum sintoma do Covid, que nesse momento, Pai, o sistema imunológico reaja, que nesse momento o emocional se fortaleça e nós vamos dormir um sono tranquilo, sem preocupação. Ó Deus, traz, Pai querido, a estabilidade, a normalidade, paralisa esse vírus, paralisa essa pandemia, traz uma solução do céu para aqueles que estão passando momentos de desemprego, de privações econômicas, de privações na sua vida, em nome de Jesus. Eu libero vida, eu libero, Pai querido, o poder da ressurreição sobre cada um dos que estão nos ouvindo, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aleluia, querido e querida. Nós vamos encerrar aqui. Eu vou dar a bênção apostólica para você, mas eu queria pedir mais uma vez, depois de tudo que nós recebemos aqui, nessa breve live, né? Eu queria ficar aqui, sei lá, deu uns 40 minutos aqui, um pouco mais, mas eu queria ficar aqui 1, 2 horas, né? Na verdade eu queria estar presencialmente, mas nós podemos abençoar muitas pessoas, nós estamos aqui para abençoar, não é para entreter. Então eu queria te pedir mesmo, se você não compartilhou, compartilhe com mais pessoas aí para que elas sejam abençoadas. Também dá um like aí, tá bom? Deixa o teu comentário. Semana que vem nós vamos entregar um livro aqui. Eu vou falar quem que ganhou esse livro, tá bom? Então ainda dá tempo de você colocar mais comentários aí. E também, se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as santas consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja sobre nós hoje e por toda a eternidade, em nome de Jesus, amém e amém. Feliz Páscoa, Deus abençoe sua vida.